pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do iCities Talks, esse sendo gravado na Arena da Baixada durante a realização da 7ª edição do Smart City Expo Curitiba. Estou aqui com convidados super especiais, meu xará, Caio Moraes e Lucas Zácaro, da Caixa Econômica Federal, parceira do evento aqui, né, patrocinadora esse ano, apoiadora das causas aqui das cidades inteligentes e, enfim, eles também defendem aqui, né, e vão mostrar um pouco mais desse sistema também de inovação da Caixa Econômica Federal, que é o TEIA, né, talvez muitos não conheçam, então eu vou abrir perguntas básicas aí para vocês já matarem aqui a curiosidade de todo mundo, o que é o TEIA. Acho que vou começar contigo, Caio, mas Lucas, vamos batendo bola aqui, pode interromper para a gente ir conversando, não tem muito questão de cortar aqui, de um falar na hora do outro, então a gente vai batendo um papo aqui super descontraído, tá? Caio, começar contigo, então explique um pouco mais o que é o ecossistema aí, TEIA da Caixa Econômica. Legal. Caio, obrigado pelo convite, prazerzão estar com vocês aí no evento, prestigiando, tá um evento bem bacana. E vamos lá, vamos explicar o que é o Espaço TEIA Caixa, né? O Espaço TEIA Caixa, ele é um projeto da Caixa para o ecossistema de inovação do setor público brasileiro. A Caixa, ela se posiciona e ela quer se posicionar cada vez mais como uma organização que fomenta, que induz a inovação no setor público brasileiro. E uma das formas que ela resolveu fazer isso foi criando o Espaço TEIA Caixa, que é um hub de inovação para o setor público brasileiro. Não é um hub de inovação da Caixa exclusivamente. Obviamente a Caixa, como um grande player do setor público brasileiro, utiliza o hub como ninguém. Tem lá as suas áreas, todos os seus funcionários podem utilizar. É um espaço Caixa, mas é um espaço também para o setor público como um todo. Eu costumo dizer que talvez o nosso sonho seja, muito em breve, a gente ter ali povoado de organizações públicas, startups, parceiros e todo mundo que quer desenvolver soluções para o setor público brasileiro estejam lá. Tem uma pergunta muito interessante. Imagina como seria se tivesse um lugar onde setor público, universidade, startups, empresas, corporações, todos pudessem sentar e resolver problemas do setor público brasileiro. E o TEIA tem a pretensão de ser esse lugar. Não sei se eu falei... Você está tudo contemplado, Lucas, mas... Tá perfeito. Só para também mostrar como o Espaço TEIA Caixa já está se consolidando, né, como um player dentro do ecossistema de inovação. A gente já tem 49 startups que são residentes ali. Super recente, né? Isso começou há pouco tempo, né? Outubro de 2024 foi a fundação do Espaço TEIA Caixa. Já temos 49 startups residentes, já temos aí 35 protocolos de intenção ou ACTs com prefeituras, né, fazendo essa conexão. E a gente está avançando, né? A nossa ideia é avançar com o judiciário, avançar com ministérios, né, avançar com todos os órgãos e todos esses atores que fazem parte do ecossistema de governo. Para que quando alguém pense em inovação dentro de governo, dentro do ecossistema de governo, a primeira coisa que vem à cabeça seja Espaço TEIA Caixa. Lucas, acho que você colocou um ponto super importante aqui, talvez para mim o mais importante aqui na parte econômica. Quando a gente está com essas empresas, a grande dificuldade das empresas que trabalham com o governo a palavrinha mágica para mim, é a escalabilidade, né? Como criar escala. Não é fácil, né? Tem um sistema, obviamente, a gente trabalha com erário público, né? Como trabalhar a questão jurídica, legal, tudo mais. E eu acho que a Caixa realmente pode ser um grande mentor disso tudo, né? Além de ser um fomentador, mas um grande mentor para que essas startups ganhem escala e possam realmente ser contratadas por essas instituições públicas, né? Por prefeituras, entes estatais, enfim, né? Perfeito, Caio. Inclusive, aqui no evento a gente vai fazer o lançamento de um e-book que o Espaço TEIA Caixa desenvolveu junto com a IABT, que é o nosso parceiro ali, que nos auxilia na gestão do Espaço TEIA Caixa. E esse e-book, ele vai ser um e-book para o ecossistema de inovação, falando tudo sobre CPSI, que são contratos públicos de solução inovadora. Então é algo que a gente vai fazer no sentido de capacitar, gerar valor para o ecossistema de inovação. E, recentemente, a gente tem um evento ali no Espaço TEIA Caixa, que é um evento mensal, que é o TEIA Connect. No evento desse mês que passou, a gente fez um evento focado em compras públicas. Então, a gente levou ali especialistas em compras públicas do TCU, tivemos o portal de compras públicas lá conosco, e a gente teve painéis de debates olhando os dois lados, né? Olhando o lado de como que a startup contrata governo e olhando o lado de como o governo contrata startup. Porque a gente sabe que esse é uma grande dificuldade desse ecossistema, né? Com certeza. Porque você juntar a solução ou a dor com a solução
é o mais fácil, É o na mais verdade, fácil, né? Inclusive, a gente fez nesse evento, a gente levou 35 áreas da Caixa para apresentar as dores e problemas dessas O 35 problema é áreas como da Caixa. costurar isso, né? A intenção, né? Porque a prefeitura hoje, né? E a gente viveu isso, né? Quando a gente começou lá atrás, cidades inteligentes, tinha que convencer as prefeituras a entender o que é cidades inteligentes, entender o que é o modismo. Não é uma questão de modismo, né? É uma questão de realmente eles terem mais acesso a recursos, começarem a entender que as soluções, né? Salientavam as dores deles e tinha outro lado o setor privado louco para querer vender para o setor público, né? Mas como costurar isso? Você falou em CPSI, você falou em outras modalidades, né? Que seria interessante também até mostrar, né? O quanto vocês estão à frente disso, né? Como Caixa Econômica, porque realmente é essa marra que a gente precisa para dar mais velocidade e no final das contas a gente poder atender o melhor cidadão nos grandes centros urbanos, né? Eu acho que esse ponto, Caio, que você está trazendo é super interessante porque uma coisa que normalmente acontece é alguém quer vender para o governo, mas não sabe como. Uhum. E muitas vezes o governo quer contratar, mas Exatamente. também não sabe como. Exatamente. E a gente tem hoje, o CPSI ele é um dos instrumentos de compras públicas de inovação. Você tem outros, você tem o diálogo competitivo, você tem encomenda tecnológica, você tem as compras tradicionais, que é importante a gente dizer que vender para o setor público não é necessariamente você fazer só CPSI. Você pode continuar fazendo pregão, você pode fazer essa licitação tradicional, não tem problema nenhum, você pode vender por inexigibilidade. É uma outra alternativa. Você né? pode vender por dispensa de licitação, existem vários formatos de fazer. O nosso trabalho dentro do TEIA é muito mais. É um momento onde a gente vai conectar as partes e apoiar naquilo que a gente precisa apoiar para aquele negócio acontecer. Né? Você falou de escalabilidade, talvez a Caixa Econômica talvez seja a única empresa pública brasileira que está em todas as cidades brasileiras. Todas. Talvez esse seja o nosso maior. Acho que tem mais uma só que é os Correios. Eu acho que não, porque os Correios acabou de fechar 1000 agências, salvo engano. Agora então, não. então eu acho que nada contra o Correio, eles são super brothers, super parceiros, estão lá agora. Lá no Correios tivemos Lab, no Correio agora recentemente e estamos super engajados em auxiliá-los a desenvolver soluções inovadoras. Mas a Caixa efetivamente está em todas as cidades brasileiras. E a gente tem uma estrutura, que o Lucas pode até falar um pouco melhor da estrutura dentro da Caixa, de como que a gente consegue chegar de uma forma estruturada por meio das superintendências de estratégia de governo, como que a gente chega naquela cidade para a gente entender, para ela saber que dentro do pool de serviços da Caixa, existe também agora, para ele, disponível um hub de inovação, em que tem uma equipe de exposição, que tem consultores de inovação, que ele pode estruturar desde um simples workshop até uma estruturação de CPSI, estruturação de PPPs, estruturação de diálogo competitivo e encomenda tecnológica, todas as compras públicas de inovação, a nossa ideia, o nosso desejo é que passem por dentro do TEIA. O espaço TEIA Caixa é para isso, é para que você que é um prefeito, você que é um secretário, você que está com a dor, você está sentindo aquela dor e você fala, putz, eu preciso resolver isso, eu tenho um orçamento limitado, eu preciso de inovar, eu preciso de algum lugar. A Caixa, ela se coloca à sua disposição para isso. Tá bom. E até, Lucas, dá uma visão geral, por que veio esse nome TEIA, né? Qual que é a intenção de vocês? Com o nome, a gente estava brincando, né? De realmente se espalhar aqui para outros municípios também, né? Outras localidades aqui no Brasil. E se puder explicar um pouco mais a fundo, assim, a metodologia que vocês usam mesmo. Hoje são uma startup, como que é essa seleção das startups? Elas têm uma espécie de incubação? Como que é feito esse trabalho mais na prática, assim mesmo? Maravilha, Caio. Inicialmente o nome TEIA ele surge de um programa da Caixa de transformação digital, que o nome desse programa era TEIA, nessa visão de a gente conectar mesmo todas as áreas da Caixa de forma transversal para promover a transformação digital que a Caixa precisava alcançar. E dentro do programa TEIA de transformação digital surge então a criação do Espaço TEIA Caixa, que é o hub de inovação da Caixa, que ele busca abrir a Caixa para o ecossistema de inovação e auxiliar o ecossistema de inovação de governo. Como o Caio trouxe, né? A Caixa é a fundadora do Espaço TEIA, mas o Espaço TEIA, além de servir a Caixa, também serve ao ecossistema. E daí o programa de transformação digital, ele traz o Espaço TEIA Caixa porque a Caixa percebeu
que para a gente avançar na transformação que a Caixa precisa, na velocidade que a gente precisa, não dava para ir sozinho só com soluções internas. A gente precisava se conectar ao ecossistema, às startups, enfim, a todos os atores que fazem parte desse ecossistema. Então, daí que veio esse nome Teia. Em relação às startups, né, a gente já tem as 49 startups residentes, a gente tem esse programa de residência, a gente também tem as startups conectadas. E essas residências, elas ficam um tempo determinado? Elas ficam um ano com vocês? Ou A regra do programa de residentes é que, como a gente tem... O programa é nacional, né? Uhum. Nós estamos em Brasília, sediados em Brasília, mas Sim. o programa é nacional. A gente, dessas 49 startups, hoje cerca de 15 estão em Brasília, o restante está espalhado no país. E a gente colocou algumas regras no programa. É um programa equity free, a gente não cobra nada da startup, Imagina. a gente não pega nem o equity, nada. Inclusive, a gente entrega mais de 140 mil reais em benefícios indiretos e econômicos para as startups. Muito bom isso. Um ponto que a gente pede para a startup duas coisas. Uma é acesso a dados não sensíveis e estratégicos, mas a dados, você está fazendo um negócio, não está fazendo, com quem você está conversando, quantos negócios estão sendo gerados por iniciativas do TEI. E a segunda é engajamento, né? E engajamento você pode medir de várias formas. Uma das formas que a gente mede, que a gente colocou como regra, é que a cada 2 meses elas têm que estar em Brasília. Tem que passar pelo menos um dia lá com a gente no nosso espaço, enfim, para estar bebendo da fonte, né? E as startups de Brasília, elas têm que ir pelo menos uma vez por semana no espaço, né? Embora eu acho que isso é se eu fosse uma startup residente, eu ia querer estar lá todos os dias, se possível, para conversar. Porque ainda que o híbrido tenha resolvido boa parte dos problemas do mundo, o presencial ainda é fantástico. Em alguns determinados momentos, você, em meia hora de conversa, você destrava muita coisa. E se tratando de Caixa, uma empresa, querendo ou não, uma empresa grande, uma empresa que... você precisa de ter esses momentos. A gente estava recentemente, Lucas me levou para conversar com alguns colegas da Caixa. E assim, coisas que a gente estava demorando 2, 3 meses para resolver, em 2 horas de conversa lá na matriz, saíram. Não, e em termos de inteligência artificial, isso vai ser cada vez agora mais, essa experiência, a conexão vai ser cada vez mais valorizada, né? Eventos como esse, assim, vão ser cada vez, porque o humano vai sentir falta de falar com o humano, de ver essas conexões, e são coisas que não estão no script, né? Não estão programadas e que realmente fazem acontecer, né? E assim, essa questão que você trouxe de eventos, eu acho muito importante. Por exemplo, a gente está aqui no Smart City Expo, é muito importante para a gente. E o que eu acho emblemático é que a gente vem com o espaço Teia Caixa. Né? O quê? Para posicionar que a gente está aqui nesse evento como a área de inovação e como hub de inovação da Caixa. Uma quebra de paradigma, né? Exato. Porque normalmente nos eventos até então, a Caixa é Caixa. Caixa. É institucional muito forte. Um stand Caixa. Eu acho que é o primeiro evento que a gente vem como espaço Teia Caixa. Legal, mesmo. hein? Então já deixa registrado aqui. Então somos pioneiros aqui, Smart Cities, e pioneiro em trazer o Espaço Teia Caixa como expositores aqui. Muito legal poder contar com isso. E tem já alguma solução, alguma startup que vocês podem contar pra gente aqui, dando algum spoiler de que já evoluiu com um contrato e esteja solucionando alguma dor aqui de algum município? A gente tem, das nossas startups, das 49, eu diria que mais de 60% delas já estão em uma fase bastante madura, TRL 8, 9 ali, desenvolvendo e vendendo, inclusive, para governo já há algum tempo. A gente tem, dentro das nossas startups, sem cometer o erro de não conseguir falar de todas as 49, mas já pedindo desculpa para aquelas que eu não vou citar, mas que todas são boas. Mas a gente tem, agora mesmo aqui, a gente estava conversando com o pessoal da Celero, que é daqui de Curitiba e é residente do Espaço Teia. A gente está com a Infinity Foundry, que é de São Paulo, mas está em vários lugares. Trabalha muito essa parte de data space e gêmeos digitais. A gente tem Prefeitura Eficiente, a gente está com o pessoal da Portabilis, a gente está com o pessoal da iNeeds, enfim, tem uma série, eu não vou me ater a falar todas, mas a gente tem várias verticais. A iNeeds é muito presente aqui, já teve algumas A iNeeds vezes tá com a gente também. E é super importante, é uma coisa bem, bem bacana, porque quando a gente fala de hub de inovação da Caixa, as pessoas tendem a achar que só tem fintech.
E não é. E assim, isso é uma coisa... Nem é a maioria, né? Nem é a maioria, de longe não é a maioria. A gente tem muito menos fintech. A gente tem mais de 20 verticais sendo atendidas, entendeu? A gente tem moradia, tem saúde. A gente tem uma startup que inclusive vai todos os dias, fica lá no Hub, que é a Safe on Orbit, que é um software para evitar colisão de satélites na órbita. Assim, uma coisa que está zero conectado com o objeto social da Caixa, digamos assim, mas é uma deep tech, tá ali, trabalha, é um setor público, né, obviamente, o principal cliente deles é a Agência Espacial Brasileira, enfim, eles estão desenvolvendo várias ações para outros players também. Então, a gente está atuando, e isso prova que o Espaço T, a Caixa, está desenvolvendo soluções e a gente quer trabalhar para desenvolver soluções em várias áreas e de diversos setores. A gente tem startups fantásticas que estão fazendo trabalhos fantásticos em várias cidades do Brasil, e a gente quer tanto atuar dentro das prefeituras que já são referência em inovação, até aquelas que estão começando. Hoje, a gente está falando bastante das startups, mas é importante ressaltar que a gente já tem hoje cerca de 40 protocolos assinados com cidades brasileiras, com prefeituras. Estamos em vias de assinar 2 protocolos aqui no evento. Legal. Com algumas organizações, que acho que eu não posso dizer o nome ainda por razões de confidencialidade, mas a gente vai assinar. E a ideia desse protocolo não é um protocolo só para foto, é um protocolo que ele inicia com aquele relacionamento. Então, isso é um memorando de entendimento. Eu estou falando para você Sim. que eu quero começar a fazer alguma coisa com o Espaço Teia e a organização. E a gente passa a desenvolver soluções. Então, aí vem um momento da prefeitura fazer um diagnóstico, fazer um radar de maturidade da sua inovação, da inovação no setor público. Depois, a gente começar a conectar com as startups que estão desenvolvendo soluções. Enfim, é uma série de ações que vão sendo feitas pelo espaço para desenvolvimento da inovação no setor público. Legal. E puxando um pouco a brasa aqui para a minha sardinha, como que vocês veem o mercado de cidades inteligentes? Que também é um grande guarda-chuva, né? Abriga bastante coisa. Como que vocês veem a Teia dentro desse mercado de cidades inteligentes? O que vocês têm a dizer aí? Olha, considerando que a gente já está aí com pelo menos 35 prefeituras conectadas, a gente quer expandir isso, eu vejo que o Espaço Teia vai ter um papel muito importante dentro desse ecossistema para ajudar mesmo as cidades a implementar a inovação. Por exemplo, semana passada eu estava conversando com uma pessoa que é representante da Federação Nacional dos Prefeitos e a gente está pensando em como usar dados de forma mais inteligente para tomadores de decisão nos nossos municípios, né? Ela estava comentando que ela é de um município específico aqui do país e que, por exemplo, tem semáforo inteligente, tem coleta de uma série de dados, só que hoje os municípios muitas vezes não aproveitam esses dados, né? Então esse é só um exemplo. E daí a gente está conversando com ela, que faz parte dessa Federação dos Prefeitos. Qual que é a nossa ideia? Conectar, através do Espaço Teia, prefeituras, academia, startups e montar talvez um think tank e pensar em soluções para uso de dados para as cidades e sair desse think tank não só com ideias, trabalhos, né, mas sair efetivamente com provas de conceito, sair com casos práticos ali, onde a gente gera valor e gera soluções para as cidades com utilização de dados e conectando as nossas startups, por exemplo. Então esse é um dos exemplos. Mas eu acho que o nosso papel vai ser essa conexão mesmo dos vários atores para levar inovação, levar tecnologia para as cidades. Legal. Eu vou puxar um gancho nesse ponto, acho que é super relevante, né? Quando a gente trabalha em cidades inteligentes, nada mais que é isso, né? São múltipla análise de dados, né? E a grande dificuldade das prefeituras é a interoperabilidade dos dados, né? Que não se conversam, né? E praticamente a gente tem decisões mais inteligentes, ou até como o secretário da Casa Civil aqui falou em Curitiba, soluções mais smarts, mais espertas. Mas como que vocês tratam essa questão de dados? Obviamente que a Caixa Econômica tem muitos dados, né? De grande parte aí da população brasileira. Como que é esse tratamento para a Teia Caixa? Vocês têm acesso a esses dados? Eles são fechados, abertos? Conseguem... As startups, não imagino que eles tenham o poder dos dados, mas eles conseguem ter... sendo filtrado, curado por vocês, né, alguma informação assim mais valiosa? Como que é feito esse tratamento na questão, até por LGPD e tudo mais? No âmbito do Espaço Teia, é óbvio,
a gente precisa deixar muito claro que tem LGPD, enfim, que a Caixa gera muito dados. Você falou muito bem, assim. Vários sistemas da Caixa geram muitos dados. A própria Caixa internamente gera muitos dados entre os próprios empregados. E a gente vem tentando, com alguns movimentos internos, criar soluções com base nesses dados. Obviamente respeitando todos os cenários de legislação, de respeitar a privacidade dos dados, mas a gente quer fazer esse movimento, né? Inclusive, isso é parte do... Acho que o Cividanes, né, que é o Fernando, que é o nosso colega, está agora, nesse exato momento, dando uma palestra ali, participando de um painel, falando exatamente sobre como a Caixa tem utilizado alguns dados para se desenvolver. E aí você tem o Lucas... ele é gestor também do Sandbox Caixa, que é o programa de intraempreendedorismo da Caixa, em que vários dos experimentos que tem lá, e acho que ele pode trazer alguns exemplos, usam dados para tentar resolver algum problema específico, seja de uma agência, seja de um determinado pool de clientes, enfim. Acho que tem algum caso que a gente pode trazer aqui. Isso é um programa interno. É um programa interno. Legal. E o Sandbox Caixa, que o Caio trouxe, é o nosso fluxo de experimentação, onde a gente incentiva os empregados a transformarem as suas ideias em experimentos estruturados e fazer um teste. A gente teve um experimento que usou dados do Open Finance, né? E a gente olhou para os dados do Open Finance para dar um limite de cartão de crédito mais adequado para o cliente com base em dados que estão no Open Finance de outros bancos, né? Então, por exemplo, eu avaliava um cliente X, daí na Caixa aprovou um determinado limite, por exemplo, R$20.000, mas eu olho no Open Finance que em outro banco ele tem 40. Daí, através desse experimento, a gente criou um novo modelo de risco onde eu dava o melhor limite entre os dois, entre o limite aprovado na Caixa e o limite dos dados que foram compartilhados via Open Finance que o cliente tinha em outro banco. Então, esse é um exemplo do uso de dados para inovação, né? E daí, dentro do espaço TI a Caixa, né, quando a gente conecta eventualmente uma startup com alguma área da Caixa, daí são feitos ali termos de confidencialidade, acordos, né, para o uso de dados dentro da legislação vigente para fins de experimentação, né? Mas pensa que hoje a Caixa salvo engano, é a líder na estruturação de parcerias público-privadas no país. A quantidade de dados que a gente consegue gerar nesses projetos com grandes cidades, desde projetos de iluminação pública, a quantidade de dado que é gerado ali nesse projeto. Eventualmente, as startups, isso ainda não aconteceu, lembrando que a gente tem 1 ano e pouco de operação, muita coisa ainda está por vir. E uma das coisas que a gente está desenvolvendo são esses grandes projetos que a Caixa está desenvolvendo. Como que as startups do TEIA podem se posicionar? Como que elas podem se beneficiar disso? Então, a Caixa hoje, elas inclusive tem uma linha de financiamento para transformação digital, tem uma linha que se chama Finisa TD, Finisa Transformação Digital, que é para cidades, para organizações que querem, e aí é um grande guarda-chuva, desde comprar mais computador até fazer projetos grandes de Smart Cities mesmo. Entendeu? Então, é uma das coisas que a Caixa tem hoje. Legal. Bom, já indo mais para o final aqui da nossa conversa, também queria entender aqui o que vocês buscam aqui no evento, né? E como que tem sido. A gente está ainda na metade do primeiro dia, um pouco mais da metade do primeiro dia, são 3 dias. O que o Espaço TEIA visa aí para ter, né, de outputs aí desse evento aqui? Eu faço a pergunta para os dois, acho que cada um por vez. Eu acho que um ponto é o posicionamento, né? A gente se posicionar como um agente dentro desse ecossistema de inovação e, através desse posicionamento, a conexão, né? Então, a gente está buscando aí parcerias com prefeituras, com startups, né? Fazer esses protocolos de intenção que a gente tem feito, que eles têm uma sequência ali para, eventualmente, até virar um ACT. Então, acho que, da minha parte, eu vou falar de posicionamento e conexão, deixar o Caio complementar. Eu não tenho como fugir muito disso. A gente tomou a decisão de participar de eventos como esse para criar posicionamento, né, para que as pessoas saibam que a Caixa Econômica ela é mais do que aquilo que normalmente se espera. Então, a gente aqui se posicionar, aqui a gente trazer a possibilidade de prefeituras, de estados, de secretarias, de qualquer que seja o órgão público, se conectar com a gente, entender como que a gente pode auxiliar.
o problema, o grande lance é esse. A gente está com algumas das nossas startups residentes e conectadas, estão aqui no evento, então elas estarão aqui com a gente no nosso stand, no nosso lounge, participando, fazendo conexões necessárias com eventuais organizações públicas, que no final do dia é o que a gente gosta de fazer, é juntar duas pontas. Cara, você conversa com você. Ver o que dá, como dá para gerar negócio aqui. E a gente ir acompanhando, a gente fazendo isso de forma estruturada. Não, só troca o telefone aí, pronto, fiz o meu trabalho. Não, isso vai para dentro do nosso sistema, a gente começa a desenvolver, a gente começa a ver quais são as possibilidades de geração de negócio. Ontem mesmo a gente estava conversando com uma agência reguladora que quer contratar por inexigibilidade uma startup nossa, mas ainda não sabe o caminho. É o caminho que a gente vai construir, o que a gente pode fazer, até onde o TEIA pode ir. A gente quer fazer o possível para que as startups do nosso portfólio gerem negócio e façam negócio com organizações públicas. E o principal, no final do dia, o que a gente quer é melhorar a vida do cidadão brasileiro. A Caixa tem, o seu propósito é transformar a vida das pessoas. E esse também é o propósito do Espaço TEIA Caixa. E também é o propósito do iCities. Nosso objetivo que é transformar a vida realmente do cidadão, né? Trazer qualidade de vida para eles, é o nosso propósito maior. Às vezes não é uma linha tênue, né? É só fazer isso, vai... Não, a gente começou fazendo um evento porque a gente nem sabia como explicar o que a gente queria fazer. Então a gente foi lá atrás fazer um evento. O evento hoje é o maior evento da América Latina, né? E traz, né, essa oportunidade de a gente estar junto, né? De a gente se conhecer. Então, queria agradecer e parabenizar, né, vocês dois por essa liderança aí, por realmente esse espaço ter, e vou botar um desafio para vocês aqui, posso? Pode. Um desafio aqui para o Espaço TEIA Caixa ter um pavilhão aqui no ano que vem, com as startups vendendo já mais maduras e vendendo lá na área de exposição. Então vocês saíram de um lounge, que é um primeiro, acho que o pessoal está conhecendo. Ano que vem vocês terem um stand aqui conosco, com as startups aí vendendo todo um pavilhão TEIA. Espaço TEIA, o que acha? Legal, fica o desafio. Fica o desafio. Estão desafiados aí, né? Bom demais. Mas obrigado mesmo por isso, obrigado por acreditarem e por estarem aqui. Deixo aqui então, querem dar as palavras finais aí, Caio, Lucas, só pra gente encerrar aqui esse podcast. Eu quero agradecer a oportunidade, assim, a gente... estar num lugar como esse, estar com vocês, querendo ou não, vocês têm um contato, vocês estão com a base, vocês estão com prefeituras, vocês estão com estados, e ter o apoio de vocês para que eles conheçam o Espaço TEIA, que a gente pode ser um parceiro efetivo nessa jornada de transformação digital, é super relevante para a gente. Então, só agradecer de fato a oportunidade, o espaço. E é isso, vamos, como a gente fala lá do TEIA, vem pro TEIA você também. Caio, só agradecer demais aí a parceria do evento com o Espaço TEIA Caixa e convidar todo mundo, todas as prefeituras, os órgãos públicos a nos conhecer, a conhecer o nosso lounge ali, conhecer o nosso espaço e se conectar com a gente. Maravilha. Então, para quem não sabe, né, a gente está dentro da área business, né, do evento, inclusive é onde tem o Espaço TEIA da Caixa Econômica, tem um lounge, né, por isso que às vezes me distrai aqui, porque já passou o prefeito, já passou o secretário, de repente passa gente de patinete aqui, não para, né, então são 3 dias aqui, realmente é um espaço de muita conexão, network mais qualificado. Obrigado mais uma vez e com isso encerro mais um iCities Talks aqui dentro da 7ª edição do Smart City Expo Curitiba. Obrigado.